Então a gente coletava todas essas informações. A primeira informação que a gente coletava, antes das informações da silagem em si, era o rendimento da máquina, né? Que a gente chama de taxa de moagem, né? Produtividade. Produtividade da máquina, né? O quanto que essa máquina é capaz de moer em toneladas por hora. Certo. Nos diferentes rolos, nas diferentes umidades. Então nós coletamos tudo isso, né? Primeira informação que nós tivemos, né? Em cada etapa daquela. E depois, conforme essas máquinas iam produzindo, né? Ou seja, iam moendo. Importante dizer que na umidade de 26 e de 14 nós adicionamos água até chegar em 35. Então reidratou aí. Isso. A máquina moeu o grão com 26, a máquina moeu com 14. Só que no final a silagem tinha 35 de umidade. E o grão... As amostras foram reidratadas. Isso, foram reidratadas. E o grão que já tinha 35 de umidade ficou com 35 de umidade, né? Mas por que tinha que colocar água? Porque para a silagem acontecer, né? Se eu moer um grão com 14 de umidade e armazená-lo na bolsa, ele vai ser um grão seco, não vai ser um grão ensilado, né? Porque não tem umidade suficiente para a fermentação acontecer. Bom, de posse de todas essas unidades experimentais, nós trouxemos então do Paraná para a UFLA. Né? Todos esses silos foram armazenados por 90 dias. Isso já na universidade? Já na universidade. Né? Foram armazenados no nosso laboratório por 90 dias e, uma vez abertos, começaram as mensurações. Né? Então, a primeira mensuração que a gente faz a contagem de micro-organismos, né? Bactérias acidoláticas, que são positivas. Contamos também leveduras e fungos, são negativos. Depois fizemos toda a parte de fermentação, né? Estudar os ácidos, né? O perfil de fermentação. Né? Submetemos essas silagens a um teste que a gente chama de estabilidade aeróbia, ou seja, a gente deixa a silagem na presença de ar por um período de 7 dias para ver como que esse alimento se comporta, né? Durante a sua exposição. Fizemos toda a parte de granulometria, que é super importante. Né? Obviamente, nós estávamos trabalhando com diferentes máquinas e diferentes rolos. Tem um processo... Obviamente, nós precisamos estudar qual é a capacidade de cada máquina e cada conjunto... o que aquele conjunto nos dá de granulometria. Então, fizemos toda a parte de granulometria. Nós temos um equipamento especial para poder fazer isso. Existe um método especial para fazer isso. Tá? Lembrando que não é naquela peneirinha que a gente passa lá na fábrica de ração. É num conjunto com 8 peneiras, é um shaker que ele... Então é um experimento com um processo laboratorial, né? Com metodologia, com todos os procedimentos que precisam ser feitos. Eu só ia te comentar e te perguntar o seguinte: então no laboratório, na universidade, se simulou um ambiente de conservação, vamos dizer assim, no período de 90 dias. Isso. Mas essas amostras, elas foram coletadas da bolsa. Né? Ou da máquina. Se processou na máquina, coletou, ela foi retirada de dentro da bolsa. Logo após que os conjuntos iam nos dando, né? Ou seja, de moagem ou moagem mais água, no caso das umidades mais baixas, nós já íamos coletando essas amostras e aquelas amostras eram coletadas e colocadas dentro dessas unidades experimentais que nós chamamos, ou silos laboratoriais. Mas a máquina em si estava realizando um processo de embolsamento. Tinha bolsa envolvida, uma certa quantidade armazenada, e aí se tira, né, acredito eu, de diversos pontos essa amostragem. Exatamente. Então ali já teve uma espécie de compactação do produto, vamos dizer assim, nesse momento que a silagem estava armazenada na bolsa. Aí nós tirávamos a amostra, vamos dizer assim, fresca. O que a máquina produziu? A máquina me deu isso. Certo. Então a máquina, ou o conjunto, vamos falar do conjunto. O que o conjunto deu? Que é aquela máquina mais aquele conjunto de rolo. Esse conjunto me deu isso. Então quando aquele produto estava fresco, nós colocávamos ele dentro dos nossos silos laboratoriais. Né? A máquina sem regulagem, a máquina sempre a mesma regulagem de vazão de grãos. Sempre a mesma regulagem, sem alteração, ou seja, usando todo um protocolo experimental da maneira como as coisas devem ser feitas. Então, as únicas variáveis, então, eram o tipo do grão, a umidade do grão e o rolo. Isso, tipo os rolos. Isso que se monitorou durante todo o processo. Isso. Mantendo sempre um protocolo, lembrando que a gente estava fazendo era um experimento e não um teste. Certo. Isso é super importante que o público entenda isso. Isso não é teste de campo, né? Que as empresas têm um hábito, infelizmente um hábito que eu chamo de negativo, de dizer assim, fizemos um teste lá e deu isso.
Um teste é só um teste, você só tem um número, você não pode tomar conclusões sobre aquilo. Quando você faz o que nós fizemos com o experimento, você está fazendo aquilo sob um protocolo experimental. Então é diferente o que foi feito. Né? Isso deu quase um ano, vamos dizer assim, desde o início até os resultados finais, quase um ano. Então, 10 meses no total. Não tem como só testar durante um ano uma máquina. Realmente, o período aí ele conta bastante, né, professor? Isso. E depois também nós concluímos o experimento, né, que é a última fase, em que a gente pega todas essas amostras oriundas de cada conjunto depois do processo de conservação e a gente coloca saquinhos, dentro de saquinhos, né, que existe um método estabelecido para isso, um saquinho poroso, né, amostras dentro daquele saquinho poroso, e nós incubamos isso dentro do rumen, né, do animal. Então os animais são canulados no rumen, os animais obviamente são acompanhados antes que alguém nos compreenda mal. São animais da universidade. Animais da universidade, preparados para isso. Os animais que passam por um processo de uma comissão de ética de uso de animais. Tem todo um protocolo para se fazer isso. Né? Os animais são feitos cirurgias, são acompanhados por uma equipe de médicos veterinários. Né? Ele tem toda uma cânula especial no ambiente ruminal. Isso não é feito só na UFLA, isso é feito mundialmente. Isso é feito há décadas na ciência animal. Né? E é uma forma da gente estudar o potencial que o alimento tem de se digerir, do animal usar aquele alimento. Né? Então a gente coloca aqueles saquinhos lá dentro, ele permanece por um período de 7 horas. Qual que é a quantidade, para a gente entender? Gramas. Gramas? São algumas gramas que é colocado no rumen do animal. De todas as amostras? De todas as amostras. Elas são pesadas, né? Então elas são pesadas. A amostra é pesada, o nutriente é analisado. Aí eu coloco dentro do rumen, permanece 7 horas, eu removo isso, aí eu peso novamente, mensuro o nutriente novamente, então eu tenho ideia de quanto o animal absorveu daquilo. Né? Ou seja, a gente chama isso de degradação. O quanto foi degradado num período de 7 horas. Das diferentes umidades, das diferentes matérias-primas, dos diferentes conjuntos. Imagina a quantidade. Imagina a quantidade de repetição para fazer. E nós fizemos isso, né? E, enfim, e no final a gente tem os números que é a degradação do amido. Né? Então, assim, basicamente o estudo foi montado com essa logística.